Boa noite, Santa Catarina, 18 horas e 30 minutos. Júlia Matos, minha parceira, pessoal de casa, ao lado dessa equipe maravilhosa. A cena que todo mundo estava esperando aconteceu. A gente falava nisso nessa semana. Eu não vi a hora. Você lembra, Júlia? Da gente promover esse encontro aí, ó. A gente registrar esse encontro da menina Bianca com a sua mãe, a Mariane. Que coisa boa começar o programa desse jeito, oh, coisa linda. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Que coisa maravilhosa. Imaginem para vocês aí de casa que têm acompanhado a história com a gente e nós que estamos acompanhando a história com os advogados, com polícia, todos os cantos dessa história, e a emoção desse encontro foi acompanhada de pertinho. Então, para vocês deve estar sendo lindo assistir essa imagem e para a gente também é um conforto no coração, né, Cleiton? Muito. Tanto é que a gente já vai começar com esse assunto, porque a mãe foi novamente ao Rio de Janeiro e conseguiu reencontrar a menina. Esse momento cheio de amor foi registrado. A Natiele Oliveira tem mais informações. Boa noite, Nath. A gente vem para falar sobre esse encontro maravilhoso. O que você tem de informações para a gente? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, depois de quase um mês de tanta angústia por parte dessa mãe, a Mariane de Freitas conseguiu reencontrar a filha, a Bianca, de apenas 8 anos. Esse reencontro especial aconteceu nesta tarde, em um abrigo no Rio de Janeiro. E nas imagens a gente pode ver que realmente foi um momento familiar tão emocionante, esse abraço tão esperado por parte da mãe e da filha depois de 29 dias sem ver a criança. Além disso, a Mariane ainda relatou que, além de visitar a filha, ela conseguiu, então, conversar ali com a menina e entender um pouco de tudo o que aconteceu e também entender um pouco dessa alienação parental praticada pelo pai da criança, o Anderson, de 40 anos, este que permanece preso no Rio de Janeiro, ainda sem previsão de vir para Santa Catarina. No entanto, apesar de toda essa comemoração, de ela conseguir abraçar a filha, ela ainda não conseguiu, ela ainda aguarda, então, o retorno da justiça, a assinatura da juíza para trazer a menina Bianca de volta para casa, que fica aqui em Blumenau. A expectativa é que essa liberação ocorra entre hoje, mas bem provável que amanhã. A mãe ainda relatou à nossa equipe de reportagem, em um áudio, que ela está feliz de já ter visto a menina, comemora muito de ter conseguido isso, mas claro, né, relata também essa dificuldade, esses trâmites burocráticos que ainda continuam. Ela ainda fala no áudio que ela quer, depois que acabar tudo isso, depois que passar todo esse pesadelo, ela quer ainda passear com a menina Bianca pelo Rio de Janeiro, talvez conhecer uma praia. A gente relembra, né, Cleiton e Júlia, que esse caso dessa menina de 8 anos, desaparecida com o próprio pai, aconteceu durante todo o mês de março e depois de 15 dias foragido, o pai, que planejou durante 3 meses essa fuga, ele se entregou então à polícia do Rio de Janeiro com a criança e desde lá a mãe então aguarda a liberação da juíza, da justiça, para retornar com a criança de volta para casa, Cleiton e Júlia. Mas realmente é um momento muito emocionante e aguardado por todos. Volto com vocês aí no estúdio. É claro, né, Nath, que muita coisa agora precisa ser esclarecida, a polícia está investigando. Porém, o mais importante é essa cena aí, ó, que a gente estava esperando há tanto tempo. O desespero da mãe, alegre, feliz. Inclusive a mãe, deu para ver, trouxe aí os bichinhos de pelúcia, levou para o Rio de Janeiro. Ó, não tem dinheiro no mundo que pague o que a gente está vendo, o sorriso de uma mãe recebendo a sua filha. Eu arrisco a dizer, ô Júlia Matos, que esse abraço aí é maior do que os braços abertos do Cristo Redentor na cidade onde aconteceu esse reencontro. É um amor único, né, Cleiton? E claro, né, a gente vai seguir acompanhando o caso, as investigações, e eu acho que mais do que tudo, a nossa equipe deseja a essa família muita sabedoria, muita paciência e muito carinho também para lidar com o desdobramento desse trauma, dessa situação para a criança, né? Então a gente deseja que os próximos passos dessa família sejam de muito carinho e muito acolhimento, que é o que elas merecem. Boa, Júlia. Agora, por falar em sabedoria, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Por falar em sabedoria, acho que está faltando sabedoria para o assunto que a gente vai destacar agora. A gente gostaria de contar com a sua participação, porque hoje todo mundo só falava no desempenho da seleção brasileira. Perder é ruim. Perder para a nossa maior rival, pior ainda. Agora, perder de goleada como foi? Ai, meu Deus do céu. Então a gente quer saber qual o rumo da seleção brasileira. Se falava isso no café da manhã, no almoço,
do desempenho de cada atleta. Até quem não gosta de futebol estava opinando sobre a seleção. Qual é o problema? É técnico? É jogador? É a CBF? A gente deixa o espaço aberto. Não, e como os anos passaram, a gente acompanhou grandes craques do futebol. Olha que eu nem sou ligada tanto ao futebol, mas eu sei que acompanhamos grandes momentos do Brasil. E hoje, assistindo e acompanhando o que aconteceu ontem com a seleção, a gente nota o quanto, inclusive, o brasileiro se sente extremamente ligado e emocionalmente dependente do nosso futebol. Muito. Mas o que tem acontecido, né? Porque há frustração para todos os lados. Meu Deus, daqui a pouco a gente começa, acho que vai bombar o Zap, acho a ouvir também o pessoal aí. Manda pra gente. Olha só, 18 horas e 36 minutos. Infelizmente, o assunto que a gente vai trazer agora não é nada bom. Pode dar imagem aí, por gentileza, Mari, juntamente com o irmão, pode encher a tela. Aconteceu agora há pouco, 20 minutos atrás, um grave acidente em Palhoça. Sabe aonde? Na BR-282. A BR-282, tão discutida, a terceira faixa já. Inclusive, a gente até pode colocar uma frase aí, irmão, para registrar e situar a galera que está acompanhando em todo o estado de Santa Catarina. É uma campanha do Grupo SCC-SBT. Esse grave acidente foi registrado, aconteceu agora há pouco, em Palhoça, no sentido Santo Amaro da Imperatriz. Você vê o trabalho das equipes de resgate, você vê a presença da viatura do Corpo de Bombeiros ali marcando presença também. Mas, infelizmente, a informação que temos é que uma pessoa veio a óbito no local. Olha só que informação triste que a gente está colocando. Você vê todo o trabalho, trânsito parado, não poderia ser diferente. O desespero de muitas pessoas desse grave acidente que aconteceu por volta de 6h15, 6h10 da tarde, na BR-282, em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, sentido Santo Amaro da Imperatriz. Para você que está acompanhando até o Tá Na Hora, vai para lá agora, vai para esse local, vai se dirigir para esse local, essa região. Se prepara, tenha muita paciência, porque está afetando o trânsito dos dois lados, quem vai para Santo Amaro e quem vem de Santo Amaro para a região aqui da Grande Florianópolis. E ainda não temos mais detalhes, se foi um motociclista, se foram pedestres tentando atravessar a rua, né, essa BR-282, ainda a gente não tem a confirmação. A nossa equipe está em contato com o Corpo de Bombeiros, já acionamos inclusive o Corpo de Bombeiros, mas a gente percebe que são duas pessoas e uma, lamentavelmente, veio a óbito. Trabalho dos socorristas do SAMU, Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal também está por ali para tentar ajudar de uma certa forma. Não sabemos se é um homem ou uma mulher que perdeu a vida, mas temos a certeza que é uma família dilacerada. E essa faixa, essa terceira faixa, até quando a gente vai ligar a TV e mostrar isso aí para alguma coisa ser feita? Que coisa, meu Deus. Nossos sentimentos a todos os familiares que talvez, inclusive, nem saibam o que aconteceu. Meu pai. 18 horas e 38 minutos. Um projeto que pode agilizar e ampliar o sistema de transporte público de Florianópolis é o assunto agora no Tá Na Hora. A Prefeitura conseguiu a aprovação, a Prefeitura da capital, de um orçamento federal para implementar o sistema de ônibus de transporte rápido, ou melhor, o sistema BRT. A Giovana Pacheco tem mais detalhes. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Júlia. Esse é um grande passo para conseguir ampliar e melhorar o sistema de transporte público aqui em Florianópolis, inicialmente, principalmente aqui na região central da ilha. E esse sistema se chama BRT, ele deve começar a ser implantado já já, mas quem vai contar esses detalhes melhor para a gente é o secretário de Infraestrutura, Rafael Rani. Boa tarde, secretário. Conta para a gente, então, como que esse sistema deve ser implantado aqui na nossa ilha. Boa tarde, Giovana, a todos que nos acompanham em casa. Exatamente, a gente está com esse grande desafio, né, de finalmente tirar do papel esse projeto que iniciou lá em 2015, junto com a elaboração do Plano Metropolitano de Mobilidade. É um projeto que a gente captou junto ao governo federal 159 milhões de reais a fundo perdido. E ele vai fazer um trecho sul do anel viário central, entre o terminal da Trindade, passando pela Eduvieira e chegando então no terminal central. É uma primeira etapa do sistema de ônibus rápido, o BRT, mas a gente vai principalmente focar agora na infraestrutura urbana. Assim que os trechos de corredores forem sendo liberados, as nossas linhas operacionais do transporte coletivo convencional já vão utilizar, ganhando também, assim, durante a execução das obras, tempo de deslocamento dessas linhas que já rodam na nossa cidade.
Então, ao longo dessa execução das obras, vocês também vão estar trabalhando para implementar os ônibus o mais rápido possível, é isso? Sim, o BRT funciona com dois grandes pontos de atenção, né? A melhoria da infraestrutura com os corredores exclusivos de ônibus e a melhoria operacional, com as estações de embarque e desembarque pré-pagas e também com a troca da frota de ônibus, já que os ônibus teriam abertura pela porta do lado esquerdo. Então, o grande objetivo é não perder tempo, conseguir executar os corredores, colocar as nossas linhas que passam por ali, ganhando tempo e velocidade durante o deslocamento e daí sim preparar a cidade para receber o BRT full, BRT completo a partir desse momento. É um grande desafio, temos ainda outros recursos para captar, para fazer o trecho norte do Anel Viário Central ali que passa pela Beira-Mar Norte, né? Chegando até o Terminal da Trindade também, mas é uma grande notícia para a cidade, um desejo de muito tempo aí da Prefeitura de conseguir avançar nesse processo de melhoria do transporte público de Floripa. E, secretário, só para fechar, então, falando sobre o anel central, né, que o senhor comentou. Então, a ideia a longo prazo é fazer toda essa região com o sistema de BRT. Sim, o plano de mobilidade já previa justamente isso, que o anel viário fosse um grande ponto de concentração das linhas que vêm do continente, das linhas que vêm do norte e do sul da ilha, podendo fazer essa administração e diminuir o impacto e a pressão sobre o terminal central, que hoje recebe muitas viagens. O grande objetivo é que o BRT facilite esse processo e dê mais dinamismo, mais velocidade para o nosso transporte coletivo. Perfeito, secretário. Muito obrigada. Então, esse sistema ele deve ser implementado. Para você que está nos assistindo, falando um pouco sobre prazos, ele deve começar as obras agora já no final de 2025, então já está quase começando e deve levar cerca de 2 anos para que esse sistema consiga ser implementado e que as obras, então, finalizem nessa região, saindo do Titri, passando pela região sul da ilha, pelo Tissac, e então chegando até o Ticem. Por aqui são essas as informações. Todos os detalhes você pode conferir também no portal SC10 e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovana. 18h42. Assunto para Roberto Azevedo, já posicionado para debater com você aí de casa desse avanço que precisa chegar o quanto antes, né, Roberto? Boa noite. Verdade, Cleiton Ramos. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. É importante, mas também é fundamental. Se não fosse fundamental, a gente ainda estaria discutindo se pode ou não pode, se vale ou não vale. Nós temos 2 modalidades nesse transporte rápido. Aquele transporte que não tem barreira, que tem um corredor exclusivo. É o BRT, quando a gente fala de ônibus, e o VLT, que é o veículo sobre trilhos, que era uma alternativa para Santa Catarina, com certeza. Mas se a gente levar em consideração aqueles projetos que foram feitos para a Olimpíada aqui no Brasil e para a Copa do Mundo, em muitas capitais brasileiras, e até hoje não saíram do papel, a gente fica preocupado. Mas seria uma alternativa. Nós precisamos de alternativas e nós precisamos de alternativas viáveis, econômicas e também ágeis, porque nós precisamos mudar o conceito de mobilidade em Florianópolis. Faça o cálculo que eu faço todos os dias. Observe o carro que está ao seu lado ou vindo no sentido contrário. Se tiver mais que um passageiro, é Uber. Porque as pessoas em Florianópolis andam não no transporte coletivo, andam no transporte individual, infelizmente. E também vale para veículo de 2 rodas, como, por exemplo, as motos. O pessoal não leva carona ou no carro anda sozinho. Então, isso tem que ter um freio de arrumação, que seja o BRT, né? Tá certo. O Roberto volta daqui a pouco, atualizando a questão do julgamento, seria isso? A repercussão. A repercussão. Por isso que ele está com o celular na mão também, e eu também aqui, porque a gente recebe informação em tempo real e a gente gosta de deixar o pessoal bem informado, em cima do lance, como tem que ser. Agora, a gente devolve para ela, Júlia Matos, que vai tocar o Nosso Tá Na Hora, com muitas informações. Vai, Júlia Matos. Deixa comigo, Cleiton. A gente vai agora para Grande Florianópolis, porque o PROCON de São José emitiu um alerta aos supermercados sobre produtos com embalagens semelhantes aos convencionais, aqueles que o público já conhece. A preocupação é que os consumidores sejam induzidos ao erro. A reportagem é da Sofia Gonzalez. No supermercado, a meta é economizar, só que esse não pode ser o único critério. Se você fosse escolher um leite condensado, sabe a diferença entre os dois? Não. E escolheria qual? Talvez o mais barato?
Talvez. Apesar de as embalagens serem semelhantes e às vezes até da mesma marca, a composição dos produtos pode ser bem diferente. Um leite condensado comum tem principalmente leite e açúcar. Já a mistura láctea é composta principalmente de soro de leite e custa a metade do preço. Ele é mais ou menos a metade do preço. E aí o consumidor, ele não vê a composição, e sim o preço. Acaba induzindo o consumidor ao erro, né? Então, a gente orientou os supermercados a separar esses produtos e colocar uma identificação que o consumidor possa saber diferenciar um produto do outro para não cair num engano. A venda de ambos é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas 2 projetos de lei que visam regularizar a exposição dos produtos para evitar a confusão dos consumidores ainda estão em tramitação. Enquanto a legislação não é aprovada e entra em vigor, os supermercados são orientados a separar os produtos. Em São José, 14 estabelecimentos foram alertados pelo PROCON. Produtos são permitidos na área de venda, sem problema algum, né? Mas eles não podem estar juntos. Esse está o problema, porque o consumidor ele tem que ter a informação clara e nítida. Além da confusão entre os produtos, a necessidade de identificação em caso de incremento de algum ingrediente é importante para evitar riscos à saúde, como no caso de alergias alimentares. Uns são derivados de leite e os outros que ficam do lado mesmo são misturas. E a gente identificou diversos produtos, leite condensado, creme de leite, requeijão, que na mesma prateleira, na mesma gôndola, um do lado do outro, o preço diferencia, mas o próprio produto é diferente um do outro, né? Um é composto de leite e outro de soro. Alguns encontramos amido de milho, amendoim na composição, e isso pode trazer algum transtorno na saúde do consumidor. A Associação Catarinense de Supermercados afirmou por meio de nota que, apesar de os produtos expostos à venda já disponibilizarem nos rótulos as características de acordo com as normas dos órgãos reguladores, o varejo vem sendo orientado a disponibilizar informações mais detalhadas. Pessoal, fico alerta para os consumidores. Agora, olha essa história. Em Araquari, no norte do estado, uma família está aflita à procura dos restos mortais de um familiar que morreu há cerca de 10 anos. É que onde o rapaz foi sepultado, foi construída uma calçada. Mas a Prefeitura de Araquari não sabe explicar para onde foram os restos mortais da pessoa. O Renato Santos foi até o local para entender essa situação. Renato, boa noite. É uma situação complexa, curiosa. E a família? Eu vejo que já tem alguém aí do seu lado. Eles já têm alguma resposta? Boa noite. Boa noite para você, viu, Júlia? Para todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Pois é, sem nenhuma resposta até agora, nós estamos exatamente no local onde deveria ser o túmulo desse familiar que morreu há cerca de 10 anos. Olha só, foi feito um calçamento, Júlia. Agora, a pergunta que fica é: para onde foram levados os restos mortais dessa pessoa? O que foi feito com esses restos mortais? Até agora, a família não tem nenhuma resposta. Do meu lado, Cassiano e também a Franciele, que são os irmãos desse rapaz que deveria estar aqui. Afinal de contas, há 10 anos atrás ele foi sepultado aqui, mas foi feito o calçamento. Ninguém sabe explicar se os restos mortais dele foram retirados daqui e levados para um ossário, algo que não tem aqui em Araquari, não existe um ossário, ou se permanece aqui debaixo desse calçamento. O Cassiano vai conversar com a gente, né, Cassiano? Porque o que vocês querem é uma resposta. E até agora, continua essa lacuna. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer vocês pela oportunidade. A gente está aqui conversando na TV para explicar um pouco mais sobre o assunto. E realmente foi isso que aconteceu. No ano passado, uma visita feita aqui no cemitério municipal de Araquari. Chegamos aqui até o local onde meu irmão foi enterrado e não encontramos absolutamente nada a não ser uma calçada que está sobre a cova dele. Nós procuramos informações pelos órgãos responsáveis, não tivemos respostas nenhuma, respostas simplesmente genéricas, e não queremos isso desses órgãos, né? A família sofre, os filhos sofrem, é uma dor que a gente passa a vivê-la novamente e que machuca muito. E até agora não tivemos uma resposta concreta de onde foi parar o meu irmão, e a gente quer essa resposta sim. Franciele, diante de toda essa angústia de vocês, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, até porque vocês querem que
a prefeitura, que é responsável por este cemitério, dê uma posição realmente para vocês, para onde foi levado os restos mortais, ou se permanece aqui. E por que essa área que foi doada para vocês, agora já não pertence mais à família de vocês, né? Pois é, então, a gente fez o boletim de ocorrência porque a gente havia ganhado, a gente tem o documento provando que a gente ganhou, né, de uso perpétuo, esse lote onde meu irmão foi sepultado. E a gente fez o boletim de ocorrência instruído por um advogado que pediu para a gente fazer. Lá eu coloquei todo o ocorrido, eu procurei pessoas responsáveis pelo acontecimento aqui. Essa pessoa me passou que não poderia fazer nada e que eu teria que achar outros meios de achar os restos mortais do meu irmão. Só que não tem outra forma se alguém não se manifestar e dizer pra gente o que aconteceu. Porque a gente está revivendo o luto pela segunda vez. Porque tu chegar aqui onde tem um ente teu querido sepultado que está descansando na morte, tu não encontrar ali, tu não saber o que aconteceu com ele, é muito triste e trágico para a família. Situação revoltante. Demais. Por isso que a gente quer resposta. E que nem o meu irmão falou, a gente agradece a oportunidade de estar aparecendo e a gente quer realmente que apareça, porque eu tenho certeza que tem mais pessoas passando pela mesma tristeza que a gente está passando nesse momento, que já passaram, e se não passaram, iam vir a passar. Mas agora a gente não vai deixar isso ficar quieto, né? Agora, Cassiano, quando vocês entraram em contato com a gente, a informação que a Franciele me falou, por exemplo, é que quando vocês falaram que tem a documentação que confirma que vocês ganharam essa área por parte da prefeitura, ainda chegou alguém que cuida do cemitério a duvidar de que realmente foi feita essa doação, né? Sim, passamos por essa situação. Inclusive, também até os documentos que comprovam qual é o lote que ele está totalmente errado, porque comprova que ele morreu no ano de 2009 e foi no ano de 2015, onde não faz nenhum sentido aonde está localizado o túmulo dele, e teve sim isso. Agora, diante dessa falta de comunicação, diante dessa falta de informação, quais serão os próximos passos que a família vai tomar para tentar resolver esse problema? Como eu disse antes, a gente quer respostas, né? E não são respostas genéricas. A gente quer simplesmente saber onde está o meu irmão. A gente quer que ele tenha um descanso digno, onde a gente pode visitá-lo. E diante desse momento da dor, como minha irmã disse, a gente revive novamente essa dor, que é uma dor muito triste. Quem só perde alguém na morte sabe que dor é essa. Mas a gente realmente saber onde está o meu irmão. É isso que a gente quer saber. Onde ele está, se ele está aqui, se ele não está, onde ele foi colocado. Para que ele possa ter a gente ter um memorial dele digno. Tá bom, muito obrigado, Cassiano, muito obrigado, Franciele. Está aqui, portanto, vamos concluir mostrando as imagens, como a gente falava agora há pouco nas imagens aqui do SBT, do Tá Na Hora, viu, Júlia? O calçamento foi feito, não se sabe para onde foram os restos mortais do familiar do Cassiano e também da Franciele. Nós procuramos a assessoria de comunicação da Prefeitura de Araquari, que disse que vai acompanhar esse caso. E quando tiver uma resposta positiva, vai entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo. Enquanto isso, nós vamos continuar daqui, acompanhando esse caso, e vamos atualizar todas as informações aqui na nossa programação. Viu, Júlia? Retorno com você aí no estúdio. Eu tenho certeza disso, Renato. Não importa se, enfim, faleceu há 10, 20, 50 anos, né? Essa é uma responsabilidade do poder público e respeito à família. Então a gente vai seguir acompanhando esse caso, não é mesmo, Cleiton Ramos? Quando o familiar perde um ente querido, é normal que tenha homenagem no dia dos finados, no dia do aniversário, ou de alguma forma, alguma lembrança do filho que quer homenagear, independente da data ou não. E passa por esse tipo de situação. Eu, se sou a família, por exemplo, vai cobrar todo dia na prefeitura uma resposta. Ou então faz o seguinte, dia dos finados, vai lá e leva uma vela para a prefeitura. Não está lá o corpo do meu irmão, então vou fazer aqui uma homenagem para ele, aqui na prefeitura. Simples assim. É brincadeira. Não, tem cada coisa que é... Olha, ainda bem que está o Renato para ilustrar e comprovar, e a família e o Renato em cima do local. Porque se contasse fora do ar em off... Dificilmente eu ia acreditar nisso aí, Júlia. É brincadeira. Impressionante. Aliás, quem não se lembra daquele quadro que tinha no programa Show de Calouros, que o Silvio Santos falava, isto é incrível. Agora, por falar em incrível, é cada uma que aparece. 18 horas e 54 minutos. Você gosta de filme, ô Pardalzinho? Você que está atrás da câmera aí? Gosta. Gosta de filme, Roberto? Gosta da Marvel? Capitão América? Boa. Gosta de Homem-Aranha? Mais ou menos. Pois é, eu gosto de Homem-Aranha. Você já viu Homem-Aranha na sua casa? Pensa nessa situação. Enche a tela aí, Mari. Você dormindo tranquilo, depois de mais um dia de trabalho, aí você escuta um barulho. Corre para a janela. Opa, o que aconteceu? Será que deu batida? O vizinho de baixo deixou cair uma panela? Não.
Você vê pela janela o Homem-Aranha subindo pelas paredes, certo? Mas não era o herói dos filmes. E sim o bandido que viu a janela aberta de um prédio no bairro da Trindade, aqui em Florianópolis, e resolveu escalar as paredes para cometer o provável furto. Ao ver a cena, algumas crianças começaram a gritar: o quê? Pega ladrão! Pega ladrão! Não é o Homem-Aranha, não! E ele pegou, saiu correndo. Cara, olha só, habilidade impressionante. Ó. Você vê que ele estica a perna, não parece o Homem-Aranha subindo? Olha, engano, hein? Que parece o Homem-Aranha, parece. Spider-Man, Spider-Man. Vem aí agora o giro de notícias a cada uma, meu senhor. Na capital, motociclista avança sinal vermelho na frente da guarda municipal e é parado. Ao ser abordado pelos agentes, a descoberta é inusitada. O condutor de 34 anos realizava transporte por aplicativo e não era habilitado. O homem utilizava uma conta em nome de outra pessoa e pagava uma mensalidade para o cadastro na plataforma de transporte. O motociclista vai responder às autuações por avanço de sinal vermelho e por conduzir veículos sem ser habilitado. A moto estava com a documentação em dia e foi retirada por um condutor habilitado. Consumo de moluscos suspenso na Grande Florianópolis. Devido aos níveis elevados da toxina ácido ocadaico, detectado em análises, a SIDASC determinou a suspensão da retirada e comercialização em regiões da Palhoça e Florianópolis. A suspensão para todas as espécies de moluscos acontece nas áreas de cultivo do Ribeirão da Ilha, Caieira da Barra Sul, Taperinha e Ponta do Papagaio. Já a suspensão para mexilhões, vieiras e berbigões, sem afetar a criação de ostras, acontece nas praias do Cedro e do Pontal, Barro Vermelho, Tapera e Costeira do Pirajubaé. O consumo dos moluscos com presença da toxina encontrada pode provocar sintomas gastrointestinais, como vômito, enjoos e diarreia. A suspensão é temporária e a SIDASC continua monitorando os locais. Tema que a gente vai continuar acompanhando, sim, porque isso aí ajuda a nossa economia aqui do litoral. Muitas famílias acabam vivendo dessa renda aí, desse tipo de frutos do mar. Então a gente vai acompanhar de perto. Agora, o falso motociclista de Uber, né? Como é que chama o Moto-Uber? Né? Moto-Uber. Moto-Uber. Né? O fake, né? O Moto-Uber fake, que acabou gerando pela cidade. Tem que ter uma investigação ali, porque, olha, quem cedeu a moto para essa prática aí também merece uma punição. Agora, o fato que a gente vai mostrar para você que está ligado aqui no nosso Tá Na Hora, está chegando nesse exato momento, 18 horas e 57 minutos. É um confronto que aconteceu e o resultado desse confronto foi um adolescente que perdeu a vida. Um adolescente de 15 anos morreu em confronto com a polícia militar nesta madrugada, aqui na capital. Policiais do 21º Batalhão realizavam rondas na Vila Cachoeira, que fica no bairro do Monte Verde, com o objetivo de acabar e coibir o tráfico de drogas. Um homem acabou sendo preso, e você está vendo aqui atrás de mim, aqui na nossa tela, tudo que foi apreendido, drogas. Isso aqui é o quê? Aquilo era êxtase, né? Arma, haxixe, maconha, enfim, cocaína. Olha as buchas aí, ó. Uma arma e também muitas munições. Pois bem, nessa operação, 2 homens iniciaram fuga dentro de uma mata. Em um determinado momento, segundo os policiais, eles avistaram que seria um suspeito com uma arma na mão. Foi solicitado para que o mesmo largasse a arma, o que não foi obedecido. Os policiais afirmaram ainda que esse homem começou a efetuar disparos em direção aos policiais. Houve revide e o suspeito foi baleado. Nesse momento, uma ambulância do SAMU foi acionada e ficou constatado que esse homem que estava atirando era um adolescente de apenas 15 anos de idade ligado ao tráfico de drogas. Ele foi levado para o Hospital Celso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta tarde. A gente tem a foto, inclusive, ali, porque amigos acabaram já prestando uma homenagem para ele. Tu és e sempre foi um anjo, meu irmão, um menino bom, sem maldade nenhuma. A vida sempre alegre, transmitindo a felicidade que em você existia. Atirando contra os policiais. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu, a Júlia e uma grande equipe. 18h59, fique aí. Tá na hora, Santa Catarina.
Catarina está de volta. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. 19h02. Nesta quarta-feira, o Clube 12 de Agosto se tornou oficialmente o centro multiuso da pessoa idosa de Florianópolis. A Sofia Gonzalez foi lá para conferir o que esse local vai oferecer, olha só. Inaugurado em 1964, quem viveu a época do Clube 12 na Avenida Hercílio Luz lembra com carinho desses tempos. Naquele tempo se usava muito terno os homens, e isso eu nunca esqueço. E um dia entrou um homem lindíssimo, com terno bege, e ele era francês, só falava francês. O mulherio ficou todo louco, e não é que ele veio me tirar, eu fiquei, e ele cantava no meu ouvido aquela quizás, cantando francês, foi a coisa mais linda. E assim, namoro, muita coisa. 1980, 79, quando fazia o baile de carnaval aqui, né? Trabalhei muito aqui. A partir de agora, esse espaço volta a fazer parte do cenário da cidade para que novas memórias sejam criadas. Bailes, serviços e aulas são as primeiras propostas para o Centro Multiuso da Pessoa Idosa de Florianópolis. Eu gostaria de ter, eu sou de outro estado, mas estou adorando esse momento maravilhoso que estão nos proporcionando. Quero ir para a dança, quero ver o que quero continuar, eu sou muito ativa. Nós vamos contar com Pró-Cidadão, Procon, nós vamos ter a DIOP, que é muito importante, a questão do estacionamento, a carteirinha do ônibus, vamos ter o CAD único e também a saúde vai estar aqui também. A expectativa é que esses serviços estejam funcionando no local em 15 dias. Daqui a um mês, aulas gratuitas para o público 60+, também devem estar disponíveis. Nós vamos ter aqui uma academia de ginástica totalmente adaptada, uma área da saúde também. Nós vamos trazer a nossa Secretaria de Assistência Social também para esse espaço, para integrar toda a assistência social com a terceira idade. O centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Os idosos interessados podem entrar em contato com a Assessoria de Políticas Públicas da Pessoa Idosa para mais informações. Inclusive, ainda há alguns ingressos para o baile desta quinta-feira, que podem ser retirados no período da manhã. E a partir de segunda-feira, nós já estaremos aqui para maiores informações, também mostrar o espaço, que é grande, tem muita coisa bacana, e para atender da melhor maneira os nossos idosos. Essa energia aí, metade dos adolescentes que eu conheço não tem, tá? Os interessados podem entrar em contato com a Assessoria de Políticas Públicas da Pessoa Idosa nesse telefone que vai aparecer agora na sua tela, 48-99200-6152. E como a Sofia Gonzalez informou, ainda há alguns ingressos para o baile desta quinta-feira, que podem ser retirados no período da manhã. Agora a gente fala de prevenção de enchentes. Em Rio do Sul, o governo do estado avança com a segunda etapa da obra de dragagem. A repórter Natiele Oliveira atualiza a situação para a gente. Isso mesmo, a segunda etapa da obra de dragagem do rio Itajaí-Açu, na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale, continuou essa semana. Essa obra ela vai se estender por 750 metros do leito e as margens ali do rio. O objetivo é remover o lixo acumulado e eliminar uma ilha que impede o fluxo da água. Ou seja, isso vai otimizar o escoamento e, consequentemente, então, reduzir o risco de inundações. A empresa responsável pelo serviço iniciou a remoção dos sedimentos após finalizar, então, o acesso à ilha e preparar o terreno para o tráfego do material retirado. A margem direita do rio também já passou por uma limpeza significativa, segundo o governo do estado. Nos próximos dias, um novo equipamento vai acelerar o processo de conformação dos taludes. A expectativa é que a obra conclua o cronograma previsto. O desassoreamento do rio Itajaí-Açu representa um marco para a região que frequentemente sofre com as cheias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Natiele Oliveira. Agora 19h06. Está chegando agora. Bem-vindo ao nosso Tá Na Hora, abraçando Santa Catarina e deixando você muito bem informado. A Secretaria de Estado da Educação informou ontem
Estou trazendo aqui, recapitulando o assunto, matéria de comunidade, tivemos em Palhoça, que a empresa responsável por esse muro aí, ó, na escola Nicolina Tancredo, foi acionada e realizou uma vistoria no muro, pela qual constatou que não há risco de queda da estrutura. Estou recapitulando a reportagem de comunidade que nós fizemos ontem. Repito, a secretaria enviou a nota para a nossa produção, dizendo que a empresa responsável esteve lá e que não há risco de desabamento. Mas, volta para cá. Sabe o que aconteceu? Hoje de manhã o pessoal estava passando lá e coloca a foto de hoje. O muro começou a ser derrubado. Quem está mentindo? Porque o Júlio Marcelino, coordenador da Defesa Civil em Palhoça, deixou bem claro que o muro não tinha a mínima condição, inclusive esse pedaço de pau continua lá, ó, escorando, né? Escorando a estrutura. Então, a empresa mandou a nota para a secretaria rebateu a nota para a nossa equipe. Só que hoje o pessoal da educação foi lá, junto com a empresa, e vai derrubar o muro inteirinho e vai começar do zero. Ou seja, não é bem assim a história. Mas pelo menos o pessoal vai lá resolver. Uma nota pode mudar em menos de 24 horas. Em Joinville, a prefeitura fez a remoção de materiais de construção em uma área de preservação ambiental nesta quarta-feira. Sabe o que está chamando a atenção? É que famílias que residem nessa localidade compraram terrenos de forma irregular e agora podem perder os imóveis. A nossa equipe foi até lá e conversou com essas pessoas. Está na hora, SC. Olha, Cleiton e Júlia, nós estamos no bairro Morro do Amaral, onde uma situação muito delicada aconteceu na tarde desta quarta-feira. Moradores que chamaram a nossa equipe aqui porque máquinas da prefeitura vieram para remover, por exemplo, entulhos para futuras construções em uma área de preservação ambiental, o que é caracterizado como crime. Mas aqui do meu lado tem alguns moradores que estão passando por uma situação ainda mais complicada. Por quê? Essas pessoas são de famílias humildes que vieram aqui com o intuito de adquirir a casa própria, mas acabaram adquirindo terreno em uma área de preservação de forma irregular. O que acontece? Eles compraram terrenos, estão pagando um valor muito alto e só agora descobriram que nem deveriam pagar por esses terrenos. É isso mesmo? Qual o seu nome? Afonso. Afonso, já estão aqui há mais de 2 anos, pagando muito caro pelo terreno e agora descobriram que nem deveriam pagar. Que o Morro do Amaral, hoje em dia, a gente correu atrás para comprar, que a mulher recebeu o benefício do INSS, né? São gente doentes, com benefício do BBC aqui. E o Morro do Amaral, tudo é contrato, entendeu? Tanto é que se tu vir lá do começo, tu não tem uma escritura ou alguém que tenha um imóvel escriturado. É tudo contrato. Qual o valor total desses terrenos? 89 mil, alguns 70, alguns 60 e assim vai indo, entendeu? Vocês pagam quanto por mês? Meio salário mínimo, entendeu? Meio salário mínimo? São 7 famílias aqui e mais alguns que não construíram. E todos eles pagam, entendeu? Então aqui ninguém invadiu. Vocês sabiam que essa área era proibido fazer qualquer tipo de construção? Não sabíamos porque o Morro do Amaral é tudo contrato. Ninguém tem uma escritura, ninguém tem nada, entendeu? Então a gente vive sempre essa luta aí, essa briga. Celeste que vem corta a nossa luz, a gente tem que se juntar à população, puxar uma luz, a água, entendeu? E o que a gente procura? Uma beneficiação para você, entendeu? É benefício para o município. É tão fácil, entendeu? Regularizar as coisas. A população quer pagar e eles não regularizam. Olha, vou tentar falar com a outra moradora aqui, porque eles estão realmente muito preocupados, porque vieram para cá, como eu já falei, com o intuito de adquirir a sua casa própria, mas como a gente já falou, conversava agora há pouco com o fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, ele disse que nessa área nem poderia ter nenhum tipo de construção ou de edifício, já que é uma área de preservação, agora os moradores ficam de mãos atadas, é isso mesmo? E a gente quer resolver da melhor forma, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, porque assim, aqui nesse bairro, nenhum terreno tem documento, é tudo compra e venda. Mas a senhora sabia que era uma área de preservação? Mais ou menos. Pela natureza a gente já vê, mas nada tão assim, que não pudesse, né? Que não pudesse, já que todo mundo mora aqui, inclusive a beira-mar é cheio de
de construções, inclusive de tijolo e tudo, que é mangue, que é mar. Então, nunca não passou pela cabeça da gente, entendeu? Então, a gente quer só que alguém resolva. E outra, que a gente não fique passando por essa humilhação da Celesc vir, tirar, deixar a gente sem energia, sem água, aqui sem água. Esse fiscal aí veio, ele tem que fazer o serviço dele, não nos humilhar, porque ele estava na maior silêncio aqui com a gente. O fiscal da Secretaria de Meio Ambiente disse que agora vai tentar identificar quem é essa pessoa que vendeu os terrenos para essas famílias. Assim sendo, quando for identificada, essa pessoa vai ser penalizada com multa que pode chegar até R$40 mil. E, além disso, ainda vai responder criminalmente por vender uma área de preservação ambiental. Retorno com vocês aí no estúdio. R$40 mil por brincar e prejudicar a vida de muitas famílias, eu acho pouco. Mas a equipe vai ficar em cima. Roberto Azevedo retornando, conforme eu prometido, para falar sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também mais 7 ex-assessores que viraram réus no processo que trata de um suposto golpe de Estado no julgamento lá do STF, Roberto. Pois é, Cleiton Ramos, o julgamento teve repercussão política no Brasil inteiro. Em Santa Catarina não é diferente. Mas vamos ver o que a repórter Paula Cuenca, do SBT de Brasília, faz um resumo do que aconteceu hoje no STF. Vamos acompanhar. O aceite da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi unânime. Os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, entenderam que a PGR apresentou os indícios necessários para o recebimento da denúncia e consequente abertura de uma ação penal. Com isso, foram tornados réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados dele, que, na visão da PGR, compõem o núcleo central da trama golpista. Entre estes aliados estão o ex-candidato a vice-presidente da República, o general Walter Braga Neto, e também o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Agora, todos eles respondem na Justiça por 5 crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Crimes cujas penas máximas somadas ultrapassam os 40 anos de prisão. Nesta nova etapa do processo, caberá às defesas comprovarem as inocências destes réus e caberá à PGR comprovar a participação deles nestes atos ilícitos. Ambas as partes poderão solicitar a realização de perícias, poderão produzir provas e ainda indicar testemunhas para serem ouvidas a respeito deste caso. Apesar de, no primeiro dia de julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro ter preferido acompanhar a sessão aqui, presencialmente no STF, nesta quarta ele acompanhou, assistiu o julgamento do Senado Federal. Depois de ter sido tornado réu, ele falou à imprensa: vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. A previsão é de que o julgamento, que poderá condenar ou absolver estes réus dos crimes apontados, aconteça ainda neste ano. Pois então, é um fato político dentro de um julgamento jurídico. E isso vai ter repercussão. Para quem está sendo agora virado réu, quer dizer, foi denunciado e agora está fazendo parte de um processo jurídico, às vezes é até interessante você ter oportunidade de apresentar o contraditório, porque hoje só foram enquadrados dentro do processo. Mas o desgaste político é evidente. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, houve uma repercussão natural nas redes sociais. O senador Esperidião Amin fez um pronunciamento à tribuna do Senado dizendo que o tempo é o senhor da razão e que ele nunca viu tanta pressa para se fazer algo dentro do processo legal em cima de um processo. O governador Jorginho Melo mostrou numa postagem numa das redes sociais que continua com Bolsonaro, mostrou um gesto ali dos dois se cumprimentando e que vai até o fim com ele.
Aqui a deputada Caroline de Tone, que ficou o tempo inteiro ao lado do ex-presidente durante a coletiva, também postou e diz que o julgamento representa a consolidação de um ambiente de perseguição, no mesmo tom do que Bolsonaro tinha dito. Já o senador Jorge Seif também foi por este ponto, transformar a justiça em palanque, disse ele, numa destas redes sociais. É um fato que político agora vai ser usado também por Bolsonaro para fazer a defesa dele com os seus aliados. Não é algo absolutamente definitivo, porque agora vem todas as fases. Este julgamento vai demorar bastante tempo, senhor. Viu o que disse a Paula Cuenca? Até o final do ano para começar o julgamento. Era o que eu ia te Para perguntar. começar. Porque muita gente está fazendo essa pergunta, tá? E o próximo passo? Já teve gente me perguntando, ele saiu algemado? Não, Algo assim? Não, calma lá, agora tem todo um processo que pode demorar, né, Roberto? Porque essa fase do julgamento é uma fase preliminar, onde se aceita ou não a denúncia feita pelo Ministério Público, no caso a PGR. Agora não, vai haver um processo com instrução, julgamento, apresentação de provas, testemunhas, podem ser apresentadas provas novas, inclusive. Dito isso? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Tem mais lá no scc10.com.br. Ó, e a coluna desse homem aqui, ó, sabe o que é isso, Júlia? Bomba. Tá bombando, eu tenho certeza, Cleiton Ramos. E olha só, a gente vai agora para Criciúma, porque os vereadores do município aprovam um projeto que muda o modelo dos serviços funerários no município. Esse assunto, inclusive, é discutido, inclusive é acompanhado pela nossa equipe há muitos meses em mais de uma região catarinense. A votação ocorreu nessa terça-feira e a Manuela Justino traz mais informações, ela acompanhou, olha só. Esse foi um projeto apresentado pelo Executivo aqui de Criciúma e foi aprovado com 12 votos a favor e 2 votos contra. Basicamente, o que muda no serviço funerário aqui de Criciúma? A principal mudança é que antes eram somente 4 empresas que atendiam toda a demanda. E agora não vai ter um limite, não vai ter um número máximo de empresas, de funerárias que podem atuar aqui, desde que elas passem pelo processo de licitação. Então, se passou na licitação, vai poder atuar aqui em Criciúma, inicialmente por 5 anos, e aí depois esse período vai poder ser renovado por mais 5. Nesse caso, foi até citado a questão de livre comércio, né? Ou seja, as famílias vão ter mais opções de escolha, né? De quem vão comprar ali na hora do funeral, o que antes se limitava a somente 4 empresas aqui em Criciúma. Então, esse tipo de processo passou de concessão para permissão dessas empresas. Uma outra mudança também é que empresas de outras cidades não vão poder atuar aqui em Criciúma, exceto em 2 situações, né? Quando a pessoa, o óbito, for aqui de Criciúma, mas for enterrada em outro local, aí vai poder fazer esse atendimento, ou o contrário, né? Uma pessoa que é de outra cidade, mas for enterrada aqui na cidade, também vai poder ser de outra funerária nessas 2 situações apenas. Uma outra mudança em relação também aos funerais gratuitos, porque para as famílias que ficou comprovado que não tem condição de pagar, elas vão ter direito ao funeral gratuito e aí essas empresas vão atender. Isso vai funcionar em sistema de rodízio. Claro que tem que ter o cadastro com a Secretaria de Assistência Social, tem esse convênio com a Prefeitura e isso vai funcionar em sistema de rodízio. Além disso, também fica proibida a construção da sede ou que a sede da funerária fique a menos de 800 metros de um hospital ou uma instituição de asilo, por exemplo, né, que é a instituição de longa permanência de idosos. O atendimento tem que ser 24 horas, algo que já acontece aqui, e também uma série de exigências da vigilância sanitária em relação à atuação da funerária mesmo aqui em Criciúma. Esse é um assunto que sempre repercute bastante, porque é o assunto principal, inclusive da Operação Caronte, que investiga uma série de irregularidades no sistema funerário aqui de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Esse caso de Criciúma não é o único que a gente tem acompanhado. Outras regiões do estado catarinense também têm apresentado essas dificuldades entre a empresa privada, esse contato de concessão com o poder público, e a nossa equipe vai seguir acompanhando. Essa não é a única atualização que a gente vai conseguir essa semana ou nas próximas, viu? Já deixo avisado para vocês. Agora, outro tema muito interessante, a gente chamou vocês no Zap e eu tenho certeza que o Zap vai estar cheio hoje para falar sobre a seleção brasileira e o jogo de ontem, não é, Cleiton Ramos? Só um time jogou, né? Só um time jogou. Vamos colocar o Zap da galera, olha só, José Carlos Alfredo, Siderópolis.
Boa noite, Cleito e Júlia. Enquanto nossa seleção for escalada por empresários, não vamos chegar a lugar algum. Tá aí a opinião do internauta, é apenas a primeira. Alair Alves da Silva também mandou pra gente. Boa noite. Com essa seleção brasileira que jogou ontem, jamais iremos ganhar uma Copa do Mundo. Concordo. Mais uma. Marilene, Braço do Norte, boa noite. O que a seleção brasileira precisa é ter força e raça no jogo. Tá difícil, hein, Marilene? A gente tá aqui acompanhando e esperando, Marilene. Agora, Alberto Júnior também mandou de Barra Velha, boa noite. Creio que seja um conjunto de tudo. A CBF tá sem rumo há um tempo. O técnico não tem coragem para barrar os grandes nomes quando não jogam nada. E, claro, os jogadores não conseguem jogar a tempo. Alberto trazendo opiniões. Aqui pra gente não tá na hora? Boa, dá-lhe mais uma. Kelvin, boa noite, Cleiton. A seleção não jogou nada contra a Argentina. Que vexame foi ontem. Se o Dorival continuar no comando, a seleção não irá para frente. Vai ter reunião sexta-feira, Dorival com a CBF, não deve ficar. Mais uma. Vanderlei mandou pra gente também, Navegantes, é a última de agora. Boa noite. Nossa seleção está sem meio campo. Não adianta ter bons atacantes e fazer ligação direta sem passar pelo meio. É urgente trocar de técnico. Não dá mais para Dorival. Dorival também não está com uma fama muito boa, nem... Muito. A exemplo da política, a CBF está num mar de denúncias e corrupção. A verdade é uma só, Júlia. O Ronaldo tentou ser presidente da CBF. Aliás, ele não renunciou. O Ronaldo colocou o seu nome à disposição. O que acontece é que essa maré de esgoto chamada CBF começa lá no topo. Só para se ter uma ideia, teve uma eleição agora. O atual presidente, o Edinaldo, que não sabe nada de futebol, foi reeleito por unanimidade. Sabe como é que funciona? Rapidamente eu vou explicar. São 27 federações, 27 estados, certo? Cada federação tem voto 3. 27 vezes 3, 81 votos. 20 clubes que disputam a Série A, o voto tem peso 2, 40 votos. E 20 clubes que disputam a Série B, 1 voto, ou seja, 20 votos. Série C e Série D não vota. O que acontece? O Edinaldo, que tem um salário de aproximadamente 5 milhões por ano, ganha mais 1 milhão e 700 da FIFA. E acaba premiando os 27 presidentes de federações. Segundo informações, todos ganharam um aumento de no mínimo 100 mil reais. Além das mordomias, né? Que estão incluídas aí viagens para o exterior, Copa do Mundo, aquela coisa toda. Eu fiz um resumo de tudo isso porque eu quero deixar uma pergunta para você que está em casa. Você que torce para o time da Série B ou da Série A, pergunte para o presidente do seu time se ele votou para a manutenção do atual presidente da CBF. Pergunte, antes dele reclamar de arbitragem, aquela coisa toda, porque é aí que começa. Porque, a gente só faturou Copas do Mundo, como 2002 e 94, porque naquela época o talento brasileiro acabava camuflando o lado podre, jogando o lado podre por debaixo do tapete. Só que agora a gente não tem o talento de antigamente como Romário, Bebeto, Ronaldo. É com o que tem. E com o que tem, aliado com o comando da CBF, não merece ganhar a Copa do Mundo tão cedo. Cleiton Ramos, enquanto alguns pedem esclarecimento aqui, para a gente acompanhar a seleção, outros pedem aqui no estado catarinense. Nessa quarta-feira, o presidente do Avaí, Júlio Herdert, realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer alguns detalhes sobre a situação do comando técnico do Leão da Ilha. Angélica Varaschini tem mais informações. Fala, Cleiton Ramos e Júlia Matos e todo o pessoal do Tá Na Hora Santa Catarina. Tô passando aqui para falar de esportes, porque hoje teve a entrevista coletiva do presidente do Avaí, Júlio Herdert. Os assuntos tratados, é claro, o final do contrato do técnico Ederson Moreira, que não renovou com o Avaí, e em comum acordo, então, ficou definido a saída do técnico. E, principalmente, a partir de agora, a busca de um novo comandante para o Leão da Ilha. O presidente do Avaí, então, falou sobre isso na coletiva, entre vários nomes que estão surgindo aí no mercado. Olha só. O Ederson queria e o Avaí queria a renovação. Mas, paradoxalmente, olhando os prós e contras, nós chegamos à conclusão que o melhor para o Avaí era encerrar esse ciclo vitorioso e frutífero do Ederson aqui no Avaí. Então, em linhas gerais, foi esse o que estava por trás e a gente fechou de comum acordo. Muito embora Ederson gosta do elenco, gosta do Avaí, queria ficar, e eu, presidente do Avaí e a minha comissão, gosto do Ederson e queria que o Ederson ficasse. Então, o que a gente vai fazer? Um conjunto de entrevistas, né? Jair Ventura, você citou Turra, mas assim, tem N outros treinadores que estão disponíveis. E tem vários outros treinadores que a gente também tinha interesse que estão empregados.
Então, a gente está olhando o conjunto de possibilidades e está conversando. E assim que a gente tiver um posicionamento, a gente vai colocar. Agora o Avaí, claro, comemora a conquista ainda da final do Campeonato Catarinense, mas o foco é a procura por um novo comandante, por um novo técnico da equipe do Avaí. O que a gente ficou sabendo é que amanhã deve ter uma reunião da executiva do Avaí, onde isso será trabalhado mais fortemente. E sexta-feira, aqui no SC Esporte, a partir do 12h05, o presidente Júlio Hertz estará ao vivo para conversar conosco. E claro que a gente vai repercutir esse assunto e como é que vai estar até lá a busca ou até mesmo um anúncio de um novo comandante para o Leão da Ilha, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tempo de mudança na ressacada. Cleiton. Ih, por falar em tempo. Previsão do tempo. Pessoal, a instabilidade vai aumentar em todo o estado nessa quinta-feira. Pela manhã, o sol vai aparecer aí entre as nuvens e as temperaturas sobem um pouquinho, mas a partir da tarde, há risco de temporais isolados, chuvas intensas, estou falando aí de raio, rajada de vento, além do risco de destelhamentos em alguns locais, assim como alagamentos. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus pela manhã e podem chegar até 31 graus no oeste e litoral sul à tarde. Fiquem atentos às condições climáticas e se protejam em caso de tempestades, viu? Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Extremo oeste com máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Serra Catarinense com máxima de 25, chuva em toda a Serra Catarinense. Máxima de 26 graus aqui no Vale do Itajaí. Sobe um pouquinho norte de Santa Catarina com máxima de 26 graus. Litoral com máxima de 28. Finalzinho da tarde com bastante chuva. E região sul com máxima de 28 graus. Agora, aquela olhada na sua cidade. Os municípios mais pedidos nas redes sociais e Instagram estão aqui com a gente agora. Como é que vai ser essa quinta-feira em Palhoça? Mínima de 17 graus, máxima de 25. Vai aparecer o sol, mas a chuva vem já no final do dia. Chapecó com máxima de 26 graus. Blumenau com máxima de 25, também chuva durante todo o dia. Lages, na Serra Catarinense, com máxima de 19 graus, mínima de 16. E Tubarão com máxima de 27 graus, mínima de 18. A gente vai para o intervalo agora com imagens de Florianópolis, mas daqui a pouquinho eu tô de volta, viu, pessoal? Estamos de volta no Tá Na Hora Santa Catarina e Cleiton Ramos. A gente está indo agora para o norte, litoral norte de Santa Catarina, porque Itapema está lançando nesse momento uma nova marca da cidade. Olha que legal! É isso mesmo. É uma nova identidade visual que visa reforçar o compromisso da administração pública com a qualidade de vida e também investimentos. A Cris Pinheiro está lá e vai agora passar todos os detalhes. Olá, Cris. Ela está ao boa vivo! Noite. A gente já tem Olha. aí, para mostrar a nova marca, mais informações, conta pra gente. Oi, Júlia, Cleiton, boa noite a você que está nos acompanhando aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Isso, a identidade visual de Itapema vai ser lançada daqui a pouquinho. Às 7h30 da noite estava marcado, o prefeito acabou de chegar e o novo slogan Viva o Futuro nasceu com a proposta de reforçar o desenvolvimento do município e a força do turismo no setor imobiliário e do ambiente favorável para novos negócios. Por aqui, autoridades, empresários, representantes do trade turístico e o lançamento da marca também faz parte da programação de aniversário da cidade. No dia 21 de abril, Itapema faz 63 anos. Ao meu lado, o prefeito Alexandre Chepa. Prefeito, obrigada por participar com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina, uma marca que visa impulsionar principalmente o turismo de Itapema, que está em alta, né? Boa noite. Boa noite a todos, é verdade, um momento histórico para a cidade de Itapema, para todo o estado de Santa Catarina, a nova marca de Itapema, né? Viva o Futuro. Então hoje Itapema é o futuro, é uma cidade planejada para os próximos 10, 20 anos, então a gente está lançando
Itapema vive o futuro com maior orgulho para a nossa cidade. Hoje Itapema tem o segundo metro quadrado mais valorizado do Brasil e eu tenho certeza que nos próximos meses Itapema vai ter o metro quadrado mais valorizado do Brasil, andando todas as secretarias lado a lado, segurança, planejamento urbano e todas as outras secretarias, transformando a nossa Itapema na princesinha do Brasil. Agora, identidade visual, viva o futuro já é hoje? O futuro já é hoje, com certeza a nossa cidade é o futuro do Brasil, é o futuro de Santa Catarina em todas as pastas, né? Segurança, saúde, mobilidade urbana. Nós estamos aí também já com a contratação do Master Plan, onde vai elevar a nossa cidade a outro patamar. Todo mundo convidado também para as programações aí de aniversário da cidade, 63 anos. Verdade, a gente vai ter aí o maior ovo de Páscoa do Brasil, né? Vai começar amanhã as comemorações e convidar todas as pessoas da nossa região a visitar a cidade de Itapema, que vai ver uma cidade transformada. Obrigada pela sua participação. O maior ovo de LED do Brasil e é inaugurado amanhã, né, prefeito? A partir das 7 horas da noite. Volto contigo, Cleiton, Júlia. Valeu. Ovo de LED, tô louco para ver esse ovo, hein? Deve ser bonito. E ela deixou pra gente o gostinho de queremos saber o que é esse ovo. Ovo de LED. Vai lá, Júlia. A gente espera no próximo, a gente pede para ela trazer no próximo. Com certeza. Vamos falar agora de realezas. Nessa quinta-feira, em Lages, será feita a escolha da realeza da 35ª Festa Nacional do Pinhão. Suiane de Lis tem mais detalhes. O dia hoje ainda é de preparação para as 12 meninas que vão participar do concurso, então, da seletiva final da realeza da Festa Nacional do Pinhão. Elas estão aqui hoje justamente provando os seus vestidos, os vestidos que elas vão estar utilizando amanhã durante a fase final, então, do concurso. E tem uma novidade nesse ano, né? Os vestidos são das edições anteriores da festa, é isso? Isso aí. Olá a todos que estão nos assistindo. Esse ano a gente enaltece a nossa história da nossa festa através dos vestidos que já foram utilizados pelas realezas passadas no concurso da Rainha e Princesas da Festa Nacional do Pinhão. A gente enaltece também com esse concurso o trabalho de cada estilista que se fez presente nesse trabalho tão intenso, né, de preparação para que aconteça a nossa festa, mas também das artesãs que estão ali envolvidas totalmente nesse trabalho, que no final se torna quase um álbum de fotos falando da festa e que enaltece a nossa mulher, a nossa história, a nossa cidade. Então, com certeza vai ser uma noite muito bonita, com muita alegria. E vamos ver agora quem ganha, né? As 3 meninas aí. Quem será, né? Tá certo, tá todo mundo então aqui na expectativa para quem serão das 12, né, finalistas, quem serão então a rainha e as 2 princesas da 35ª Festa Nacional do Pinhão. Amanhã, a partir das 8 horas da noite no Mercado Público de Lages. Volto com vocês. Fiquem sabendo que o Fernando Machado vai participar desse júri, ou seja, estaremos muito bem representados. Olha só, a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de março, você confere aqui na tela da SCC SBT o programa Ravissani Show. O anúncio foi feito no programa Chega Mais. Isso mesmo, na estreia, Rabino Ravissani recebe o empresário Roberto Justus. Nessa edição, os dois vão falar sobre gestão, estratégia e mentalidade de sucesso. O apresentador falou da sua expectativa para a temporada 2025 do programa. Acompanhe. Quanto mais praças abraçarem o programa, mais vidas serão transformadas, mais vidas serão impactadas e mais a gente vai poder trazer essa alegria e esses valores do judaísmo numa linguagem acessível a todos. Os convidados sempre aqueles que agregam valor para a vida do público maior, aquele convidado que tem uma história de superação, que pagou o preço do sucesso. São esses os nomes que vão estar conosco no palco da Ravissani Live Show nessa temporada 2025. Sempre com muita leveza, sempre com muita irreverência, mas sem perder a autenticidade. Que legal, sucesso, hein? Então, não perca. É na madrugada de domingo para segunda, 1h da manhã, aqui na tela do SCC SBT. Agora deixa eu me juntar com a Júlia, porque a gente vai chamar para você acompanhar a partir de amanhã uma reportagem em 2 episódios. 2 episódios. Cleiton. Isso mesmo, Mulheres na Indústria. Para você aí de casa que tem acompanhado a gente, o número, as porcentagens aqui em Santa Catarina estão lindíssimos frente
ao nacional, quando o assunto é mulheres na indústria. Certo. Então, hoje a gente tem uma porcentagem de trabalhadoras na indústria muito maior do que nacional, apesar de estarmos lutando para que essa porcentagem seja ainda maior. Elas Cleiton. estão dominando. Elas estão dominando, inclusive, em posições de liderança. Por isso, nessa reportagem que começa amanhã e termina na sexta-feira, eu vou mostrar para vocês quem são essas mulheres, como elas chegaram a esse lugar e, claro, como que Santa Catarina tem colocado elas para frente através de programas de incentivo. Que legal. Eu pensei que tinha chamada. Não. Essa já foi a chamada? Essa foi a chamada. E olha só. É que eu vi ali, roda o VTzinho e digo, opa. Não, o VT é só amanhã, vocês Claro, me esperem. claro, um aperitivo, mas eu entendi o recado. Aperitivo, eu amanhã entendi o começa. recado. É ao vivo, gente, 18 horas, não, já passou também, 19h39. Agora, olha só que bacana esse projeto que vem lá de Chapecó. É uma iniciativa que ajuda crianças com deficiências intelectuais a terem contato com os cães. Agora, Felipe Bastos tem mais detalhes pra gente. As atividades com cães acontecem todas as quartas-feiras na parte da manhã e às quintas-feiras na parte da tarde. Elas são realizadas no Parque da EFAP e também na sede do Centro Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick. São cerca de 28 pacientes com idades entre 4 e 20 anos. A maioria é diagnosticada com autismo e síndrome de Down. 2 cães realizam o trabalho na sinoterapia. A Pantera e o Sky interagem com as crianças, fazendo caminhadas, além de estimular os pacientes a ter melhorias nos desempenhos físico, mental e intelectual. Para ela, assim, é bem nítido o quanto ela mudou na questão de... tipo assim, ela não gostava muito da questão do toque, né? Ela não demonstrava muito interesse para fazer as coisas. Aí depois que ela começou a frequentar, hoje, por exemplo, ela já chega, como eu comentei, ela já procura guia, ela mesma quer segurar a guia, né? E o entendimento dela, acho que deu uma baita de uma melhorada depois que ela começou. E ela adora, né? Para ela é uma diversão, ela tá vindo aqui para cima. A sinoterapia é uma atividade que utiliza o cão no processo terapêutico dos pacientes. Um acordo entre a Prefeitura de Chapecó e o Centro Associativo disponibiliza profissionais da Guarda Municipal e cães para auxiliar crianças com deficiências intelectuais associadas a outras síndromes. Voltamos ao estúdio. Vida longa a esse projeto maravilhoso. Obrigado, Felipe, pelas informações. Olha, o caso que vamos mostrar agora é triste. Vamos falar de um menino que foi encontrado morto em Petrolândia, em fevereiro. Agora o Ministério Público pediu a internação da mãe, que é acusada pela morte da criança. A Natiele Oliveira tem mais detalhes. Isso mesmo, o Ministério Público de Santa Catarina solicitou a internação provisória dessa mãe, uma adolescente de 17 anos, acusada de abandono de incapaz, tendo como vítima o próprio filho de apenas 2 anos de idade. Segundo a denúncia, esse crime aconteceu em fevereiro deste ano, no Alto Vale do Itajaí, onde a mãe teria descansado, estava dormindo, quando o filho acabou saindo de casa e ele ficou desaparecido durante 3 dias e foi encontrado em uma área de mata a cerca de 3 quilômetros da residência da família depois de 3 dias do desaparecimento. O Ministério Público alega que a adolescente demonstrou total indiferença durante a investigação e a audiência de custódia, conforme foi registrado no processo em um laudo psicológico. Diante, então, da gravidade dessa situação, o Ministério Público solicitou a internação provisória dessa adolescente por até 45 dias. Ele também pediu a continuidade do processo com a aplicação da medida socioeducativa cabível. Fica aí, então, um recado. Volto com vocês aí no estúdio. História triste, hein, Nath? Obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, pode ter certeza. Júlia Matos. Ô, Júlia, 11h15 da manhã. Agora, eu sei que você trabalha à tarde aqui comigo, com a nossa grande equipe. O que você faz 11h15 da manhã? Eu sei que está cozinhando. Qual é a tua rotina nesse horário? Já que eu venho de Palhoça, Cleiton. Não entendi. Eu tenho que estar já almoçando. O que, é longe? É um pouquinho. O trânsito está complicado. Tá. Olha, Grande Florianópolis, o trânsito está complicado. Então, tenho que estar almoçando já, arrumando as coisas para vir para cá. Vendo o MD. Tem um recado, Fernando. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Nesta quinta-feira, a partir das 11h15, as notícias de todo o estado no jornalismo em tempo real, aqui do meio-dia. Vamos mostrar a cobrança de uma comunidade do sul da ilha, Areias do Campeche.
população está cobrando uma reforma na creche do bairro. Até o extintor está vencido há anos. Tem ainda a escolha da nova realeza da Festa do Pinhão. A gente mostra tudo para você. Esporte, previsão do tempo e política. 11h15. Até lá. Valeu, Fernando. Estarei ligado. Olha só, 2.630 pessoas acompanhando o programa. Obrigado. No YouTube. Beijo pra vocês. Olá, Júlia. Tem zap aí, ó? Temos zap do Kaique. Olha só, boa noite. Seria bom se chamassem o Felipe Luiz para ser o técnico da CBF, porque o Dorival já está na hora de se aposentar. Será? Vamos ficando por aqui. Um abraço para você que acompanhou, agradecendo a nossa grande equipe pela parceria. E sua também, Júlia. Até amanhã. Até amanhã.